mas como está escrito. Marcos 10, 42. Diz assim, ó: então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. A igreja, por gentileza. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que o sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Falando por Jesus e disse: chamai. E chamaram, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Vamos todos juntos o 52 de novo? Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele começa, quando Jesus ele começa a falar sobre quem seria grande no reino de Deus. E por que ele começa a tratar deste assunto? Porque um pouco antes disso, havia uma disputa, uma rivalidade entre os discípulos de Jesus, principalmente 4 deles, os irmãos Pedro e André, e João e Tiago. Eles estavam sempre disputando para saber quem estaria mais próximo de Jesus, ou mais do que isso, além disso, eles queriam saber quem seria o maior no reino dos céus. Porque na visão deles, eles acreditavam que Jesus iria naquela época implantar o reino de Israel, derrubando o imperador romano da sua posição e devolvendo o poder, a glória para Israel. Então a preocupação deles era com o reino material. E eles estavam preocupados em, quando Jesus assentasse o seu trono, porque Jesus já tinha profetizado isso, que um dia o Filho do Homem viria em glória e assentaria-se no seu trono, com os seus apóstolos. E a preocupação deles era nesse reino, em que lugar eles estariam. E os 4, na verdade, os 2 mais próximos de Jesus, eles queriam saber se eles poderiam sentar do lado direito. E Jesus, sabendo disso, ele começou a trabalhar no coração deles que os homens deste mundo, eles são reconhecidos pelo menos por 3 coisas. Primeiro, pelo tamanho das suas fortunas. Quando a gente olha hoje, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver que os homens assim que muitas vezes têm grande glamour, são homens até discretos na sua vida, mas a sociedade respeita muito pelo tanto de dinheiro que esse homem tem. Ou então, às vezes a pessoa nem tem tanto dinheiro, mas ela tem muita fama. A gente vive numa época em que a própria internet, ela dá muita fama para as pessoas.
Algumas pessoas abrem uma conta no YouTube e daqui uns dias tem milhões de seguidores. E só por ter aquela fama, ele acaba sendo reconhecido pela sociedade como alguém importante. Às vezes por causa de uma música que fez, por causa de um vídeo, às vezes por causa de um posicionamento social, político. E também outras pessoas são reconhecidas pela sua grandeza na sociedade, pelo número de servos que tem, pelo número de empregados que ele possui. Então, Jesus não queria que os seus discípulos tivessem esse paradigma na mente. Então, ele queria que os seus discípulos entendessem que no reino de Deus, para ser o maior, nós devemos ser o menor. E o menor no reino de Deus, aquele que, segundo a palavra do Senhor, se humilha, Deus o exalta. O próprio apóstolo Tiago, ele chega ao ponto de dizer que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu devido tempo ele nos exalte. Então, quando Jesus traz esse ensinamento aqui, dentro do texto que nós acabamos de ler, em seguida, ele entra na cidade de Jericó, e ali um homem cego se aproxima dele, e como exemplo desse serviço que ele estava ensinando para os seus discípulos, ele vai e cura este homem. E esse homem, além de cego, ele tinha um outro problema: ele era mendigo. Porque nem todo cego é pedinte, nem todo cego é mendigo. Muitas pessoas têm problema na vista, mas é cuidado pela família. Alguns até têm posses, esse não. Além dele ser cego, ele tinha um outro problema: ele morava na rua, ele vivia do que os outros lhes davam. Então, o próprio texto diz, em textos paralelos a este, que quando ele começou a clamar, alguém mandou até ele se calar, porque eles olhavam para Jesus e viam Jesus como um grande mestre, e via aquele homem como um coitado. Ou seja, quem é você para que Jesus pare para te atender? Mas a Bíblia diz que ele clamava mais alto, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que Jesus parou, perguntou para ele o que ele queria que o Senhor fizesse, e ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Então ele disse: seja feito segundo a tua fé. E naquele momento Jesus o curou. Então, irmãos, baseado nesse texto aqui, eu entendo que logo após essas palavras de Jesus, que ele falou sobre a questão está aqui no versículo de número 42, quando ele diz assim, virou a página, ele diz assim, mas chamando a si os seus discípulos, disse: sabestes que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Aí ele dá o exemplo supremo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, baseado nesse texto aqui, eu queria trazer algumas reflexões para nós meditarmos nesta noite, sobre a importância que nós fazemos, sobre a diferença que nós fazemos quando nós nos colocamos como servos. Porque ao redor das nossas vidas, sempre nós vamos encontrar, no mundo político, no mundo social, no mundo profissional, as pessoas brigando por posição. Mas quando Deus olha para nós, Ele nos chama para nós servirmos uns aos outros em amor. Então, em primeiro lugar, algumas considerações aqui sobre a importância de servirmos segundo não o modelo desse mundo, mas segundo o modelo de Jesus. Primeiro, nós precisamos aprender a ver o outro não como alguém que pode nos servir, mas como alguém que pode ser servido por nós. Aqui nos versículos que nós acabamos de ler, Jesus demonstra isso. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, a vida inteira dele foi marcada por isso. Então, no mundo, muitas das vezes, aqueles que mais servem, na visão do mundo, de repente, são aqueles que são mais desfavorecidos, são aqueles que têm menos valor. No reino de Deus, o paradigma é invertido. Eu me recordo quando, alguns anos atrás, eu li pela primeira vez o livro de James Hunter, onde ele fala sobre o monge e o executivo. E esse livro, quando foi escrito na década de 80, ele revolucionou o mundo empresarial. Porque naquela época a visão era que sempre o líder, o chefe, o pastor,
o gerente, o supervisor em qualquer área da sociedade. O presidente era aquele que tinha que mandar mais, era aquele que tinha que ser mais servido, era aquele que tinha que ser mais cortejado. E quando esse livro foi escrito, ele trouxe um novo paradigma, uma nova visão, que quanto mais nós avançamos na vida, mais oportunidade nós vamos ter de servir ao próximo. E era esse paradigma que ele colocou no meio da sociedade. E a partir dali, os líderes passaram a agir como facilitadores na vida das pessoas, como pontes. O conhecimento deixou de ser algo escondido, porque eu ainda tive chefes, muitos chefes assim, que eles às vezes sonegavam informação, porque ele achava que se ele te desse a informação, você poderia aprender mais do que ele e depois passar ele para trás. E hoje, com a democratização que tem da informação, nós entendemos que quanto mais pessoas souberem e quanto mais pessoas fizerem, mais fácil das coisas serem realizadas, né? Então, quando James Hunter escreveu esse livro, ele quebrou esse paradigma, ele inverteu a pirâmide, e ele fez isso com base no conhecimento da pessoa de Jesus. Então, quando nós olhamos para os outros, muitas das vezes num relacionamento, nós devemos pensar: o que eu posso fazer por esta pessoa? E nós, como servos de Deus e discípulos de Jesus, que Jesus queria colocar isso no coração dos seus discípulos, ele ensinou isso muito bem. E mesmo um pouquinho antes dele morrer, ele percebeu que eles ainda não tinham entendido o princípio. Foi aí que naquela noite da Santa Ceia, ele pegou uma toalha, ele tirou a sua túnica e ele passou a lavar os pés dos seus discípulos. E aquilo escandalizou eles tremendamente. Por quê? Naquela época, quando você chegava na casa de alguém que tinha muitos escravos, a pessoa que lavava os pés era de todos os servos o menor. Então, quando Jesus pegou a toalha, aquilo chocou eles. Mas o que Jesus queria? Realmente dar uma lição prática para eles da importância do serviço cristão. Então aqui, qual que é a primeira reflexão que eu faço para todos nós que aqui estamos? É como nós podemos servir uns aos outros. Uns podem servir, geralmente, eu até falei disso na quarta-feira, Deus deu dons específicos para cada um de nós. Ninguém é igual. Os dons, os talentos, os ministérios, as oportunidades são distintas, mas todas elas têm um objetivo: a edificação do corpo, a glória de Deus. Então, a pergunta que eu devo fazer é: o que Deus me deu, o que o Senhor me concedeu de oportunidade, de talentos e de capacitação, como eu posso fazer para colocar isso em serviço ao meu irmão, ao meu próximo, aquele que está perto de mim, mediante as suas necessidades? Segundo lugar, nós precisamos aprender que no reino de Deus, os maiores não são os que têm mais dinheiro, poder ou fama, mas sim os que mais servem. E ele enfatiza isso no versículo 44, onde ele diz assim: mas entre vós não será assim. Porque ele tinha mostrado o paradigma do mundo. No paradigma do mundo, quando uma pessoa chegava a rei, a príncipe, quando chegava a líder, o que eles faziam? Eles tentavam se assenhorar dos outros. Ali ele disse: não, vocês não vão fazer assim. Vocês vão servir cada vez mais e mais uns aos outros. E uma vez perguntaram para Madre Teresa, estava cuidando de um camarada leproso com o pé podre, o pé fedido. E ela estava ali com aquela máscara dela, como a gente usa hoje aí, que só os enfermeiros usavam, hoje todo mundo usa. E ela estava cuidando do pé de um rapaz que estava fedendo demais. O cara bilhardário chegou no limusine, parou do lado dela, baixou o vidro, olhou para ela lavando aquele pé e falou: olha, parabéns para você, viu? Eu não faria isso aí por dinheiro nenhum na terra. Ela parou de cuidar do pé do rapaz, olhou para ele e ela falou: nem eu. Ela falou: se fosse por dinheiro, eu não faria. Mas o que estava ali incutido? A missão que Jesus deu para a igreja. Então, quando Deus nos dá uma missão e nós entendemos que isso é um chamado que Deus nos deu, e que no reino de Deus o que mais serve, eu tive um pastor que ele dizia assim: na proporção que a gente avança no reino, a gente vai tendo mais oportunidade de servir. Para pensar, quando você chegou na igreja, você ficava quietinho lá no seu cantinho, ou seja, você servia sua família, seus amigos, mas na igreja você não fazia muitas coisas. Na proporção que o tempo
foi passando, Deus foi te dando talentos, oportunidades, capacitações. E o que aconteceu? Você foi tendo mais oportunidade de servir a Deus com os dons espirituais e com os dons naturais que Ele te entregou. E como é que nós servimos a Deus? Servindo o próximo. Então, o desejo de Deus é que a gente pense nisso. Fomos chamados para servir, amém? Terceiro lugar, nós precisamos lembrar que Jesus deu o exemplo supremo quando Ele deu a sua vida para salvar a humanidade. No versículo 45 ele diz assim, primeiro ele fala no 44 que entre eles não seria assim, mas o maior seria o menor, e por fim ele diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu acredito que Jesus é o maior exemplo para todos nós de servo, porque lá em Filipenses capítulo de número 2, versículo 5, está escrito assim, que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente à morte e até a morte de cruz. Ou seja, todo o propósito de Deus estava ali em Jesus, em fazer o que? Servir toda a humanidade. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo, né? Ou seja, não foram alguns, não foram só 144 mil eleitos, não foram só os predestinados, não foi o mundo, foi todas as pessoas. E como Ele amou? De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? Vida eterna. Então Jesus é o maior exemplo para nós de serviço, de servir ao próximo. Ele é a marca fundamental da nossa vida e é aquele que mais nos motiva e que mais nos inspira. Em quarto lugar, nós precisamos saber que nós não poderemos servir todo mundo. É impossível, mas nós podemos socorrer aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Olha o que diz os versículos 46 e 47. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu fico pensando, gente, se nessa época, hoje que nós temos auxílio emergencial, tem Bolsa Família, tem programa do governo, ainda tem famílias que passam necessidades e fome. Eu vi esses dias um levantamento aqui em São Paulo que foi feito, e na capital paulista nós temos hoje, isso que eles conseguiram cadastrar, 25 mil pessoas morando na rua. É gente para botar no estádio. Mas mesmo com tantos programas que existem hoje para ajudar essas pessoas, imagina na época de Jesus. Hoje, a maioria da sociedade vive numa classe que consegue comer, que consegue vestir, que consegue colocar as crianças na escola. Na época de Jesus era o contrário. A grande maioria padecia necessidade. A grande maioria padecia de fome. A grande maioria, muitas das vezes, precisavam do auxílio de alguém. Só que deixa eu dizer uma coisa, mesmo Jesus vindo para salvar a todos, mesmo Jesus de manhã, de tarde, de noite operando milagres, Ele nunca conseguiu como homem atender a todos, mas Ele atendia todos aqueles que Deus colocava no seu caminho. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes nós cristãos, às vezes dá um peso na nossa consciência, porque a gente olha para a necessidade do mundo, para a necessidade das pessoas, e a gente pensa: Senhor, no meio de tantas necessidades, nós estamos fazendo tão pouco. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me senti assim. Há tantos anos lutando, trabalhando, se esforçando, e a gente tem feito tão pouco. Mas deixa eu te dizer, Deus nunca vai te cobrar porque você não supriu a necessidade de todos. Deus vai nos cobrar por aqueles que Ele coloca no nosso caminho. E quando Deus coloca alguém no nosso caminho, a gente percebe, a gente sente. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente, às vezes é alguém na igreja. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: Deus tem colocado pessoas no seu caminho.
para você servi-lo, para você socorrê-lo, para você ajudá-lo. E quando você faz isso, você glorifica o nome do Senhor. Por quê? Você está seguindo o exemplo de Jesus. Então tinha muitos cegos em Israel. Na Palestina nem se fala. E por mais que Jesus trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, ele nunca conseguiu curar todos. A própria Bíblia cita o exemplo de Elias, que Elias foi enviado à casa da viúva lá de Sarepta. E a Bíblia diz que havia muitas viúvas em Israel. Mas quem foi que Deus colocou na vida de Elias e Elias na vida dela? A viúva de Sarepta. Então assim somos nós, irmãos. Aquele que Deus colocar no seu caminho, aquela que Deus colocar no seu caminho, ele dizer, ó, está aí para você ajudar, está aí para você socorrer, está aí para você apoiar. É na vida dessa pessoa que você vai fazer a grande diferença. E a Bíblia diz que quando você salva uma pessoa, você salvou o mundo. Por quê? Essa pessoa em si, ela é o universo. Ela tem uma importância para Deus. Alguém já disse, se houvesse apenas um pecador na terra, Jesus viria morrer por amor a esse pecador, porque esse é o amor de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que nós precisamos saber que nós não podemos servir todo mundo. E olha que a gente gostaria, mas é impossível. Mas nós podemos socorrer aqueles que Deus colocar no nosso caminho. E nesse dia aqui, lá em Jericó, quem Deus colocou no caminho de Jesus foi um cego, foi um mendigo, foi um desprezado pela sociedade, mas foi alguém precioso para Deus. Aleluia! O próprio Jesus disse, aquele que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia! Você tem uma importância muito grande para Deus, mas você também tem uma importância muito grande na vida de alguém, e tem alguém também muito importante na sua vida, para você cuidar, amar, abençoar e fazer a grande diferença. Glória a Deus! Precisamos agir também de forma semelhante a Jesus, parando para ouvir o outro e perceber a sua necessidade. Assim saberemos como podemos ajudar. Ainda ontem eu estava falando sobre isso aqui com algumas pessoas na igreja. Como é interessante quando a gente percebe o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Isso é um sinal que, irmãos, que nós estamos prestando atenção. Por menor que seja a nossa comunidade, aqui tem pessoas que têm problemas espirituais, aqui tem pessoas que têm problemas emocionais, tem pessoas que passam lutas na família, tem pessoas que têm dificuldade muitas das vezes no casamento, e a nossa atenção vai abrir para nós uma porta para nós entrarmos na vida desta pessoa e fazer a diferença nela, servindo a Deus, servindo as pessoas. É uma oportunidade que Deus está nos dando. E Ele diz, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Quando a gente ama e faz por aqueles poucos que Deus nos deu, sabe qual é a tendência? Isso crescer, isso multiplicar. A Bíblia diz que na igreja primitiva, o Senhor ia salvando e acrescentando à igreja a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. O que está na sua mão hoje pode parecer pequeno, mas vai crescer muito se você for fiel, porque Deus sempre tem mais. Deus sempre quer salvar mais vidas. Eu citei na última aula nossa aqui de discipulado, o exemplo do pastor Jeremias Pereira na igreja de Belo Horizonte. Chegaram para ele e falaram, pastor, sua igreja é grande, né? Falou, por que, meu irmão? O senhor recebe 5.500 pessoas no culto de domingo. Aí ele falou assim, grande com relação a quem? Ou a quê? Se for com relação a Belo Horizonte, minha igreja é minúscula. Belo Horizonte tem milhões de habitantes. Se for com relação ao estado de Minas Gerais, menos ainda. Se for em relação ao Brasil, pelo número de almas que ainda não conhecem o Evangelho, a minha igreja é uma gota no oceano. Essa deve ser a nossa visão, irmãos. Ao nosso redor tem muitas pessoas precisando de Jesus. E eu e você podemos ser aqueles que Deus chamou para fazer a diferença com o talento, com a oportunidade, a ocasião que Deus vai lhe dar. Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos agir de forma semelhante a Jesus, parando para ouvir o outro e perceber a sua necessidade. Sexto lugar, nós precisamos entender que quando damos às pessoas a oportunidade de falarem, de abrir os seus corações, abrimos para ela uma porta de libertação, de transformação,
de algo que as está oprimindo. Olha o que diz os versículos 50 e 51. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Essa era a necessidade deste homem. Deus vai trazer até nós, irmãos, pessoas com necessidades. Estava na cara que aquele homem precisava ver, só que Jesus queria saber da boca dele. Quando você conversa, quando você dialoga, você sente o que tem no coração do outro. Você percebe, mas para isso, primeiro, você tem que entender que você foi chamado para servir. Segundo, prestar atenção. Terceiro, parar para ouvir. E diz a palavra de Deus que quando aquele homem se abriu, houve uma oportunidade para uma transformação, para uma mudança. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, que de repente quando você bater o olho, aparentemente vai estar tudo bem, mas na proporção que você for se relacionando com ela, que o diálogo começar a acontecer, que você começar a fazer perguntas, ela vai abrir o coração para você, e você vai ver que existe espaço para cura, para libertação, para transformação, através da minha e da sua vida. Para nós encerrarmos, nós precisamos saber que tudo que Jesus quer é que ao servirmos, nós levemos pessoas a reconhecer quem é Deus. Sabe para quê? Para que elas o sigam. Olha o versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. O que aconteceu? O homem logo viu. E o que ele fez? Ele seguiu Jesus pelo caminho. A maioria das pessoas, eu não vou dizer que são todas, porque algumas nasceram na igreja, já num lar cristão. Outras vieram para a igreja por uma influência boa, mas a grande maioria chega até Jesus por uma necessidade. Alguém se aproxima, ajuda essa pessoa no suprimento dessa necessidade espiritual, material ou emocional, e aí o que acontece? Essa pessoa entende que caminhar com Jesus é a melhor coisa a ser feita na vida, e ela passa a segui-lo, não porque alguém chamou, não simplesmente porque alguém convidou, mas porque ela entende a sua necessidade e percebe que essa necessidade pode ser suprida por Jesus. Glória a Deus. Quando esse homem viu que Jesus curou ele do seu maior problema, que era a cegueira, ele pensou: peraí, para onde que eu vou? Se esse homem me ajudou na maior dificuldade da minha vida, imagina o que ele pode fazer por mim se eu continuar andando com ele. Queridos, suprir a nossa necessidade, operar um milagre na nossa vida, trazer uma cura, é apenas o primeiro passo. Mas Deus sempre vai ter muito mais para nos revelar. Teve muita gente que recebeu a cura e não seguiu Jesus, foi embora. Mas todos aqueles que conseguiram, que continuaram seguindo Ele pelo caminho, usufruíram de muitas bênçãos, não só aqui na terra, mas diz a palavra, ainda assim, depois de receber as bênçãos aqui, ainda tem direito à vida eterna. Então, o desejo do Senhor é que nós precisamos saber que tudo que Jesus quer que nós façamos ao servir as pessoas, é que essas pessoas que sejam servidas devem seguir Jesus no caminho. E quando nós damos a oportunidade, quando nós temos a oportunidade de servir as pessoas, nós estamos dando a elas uma oportunidade de caminhar com Jesus. Eu fecho minha fala dizendo 3 coisas. Todo serviço cristão deve ser motivado pelo amor a Deus e pelo amor às pessoas. Amados, para pensar. O amor de Deus é tão grande por nós, que Ele deu por nós o que Ele tinha de mais importante, que é o seu Filho. A Bíblia diz que tudo que o Pai fez, Ele fez por intermédio do Filho. Então Jesus é como se fosse a maior, é o que Deus tem de mais importante na terra. E Ele abriu mão por nós. Mas sabe por quê? Por amor. E é uma decisão unilateral. Não depende do homem amar a Deus. O homem deve dar uma resposta positiva para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O cara está lá na cachaça, lá na droga, lá na prostituição. Deus está amando ele. Deus não está amando as suas ações, mas essa pessoa está sendo amada por Deus. Então, o que o ser humano precisa entender? A minha motivação maior de servir, primeiro, tem que ser amar a Deus. Mas sabe onde é que esse amor aparece? No amor que eu tenho pelas pessoas.
aqueles que Deus ama. Alguém já disse assim, deixe tocar no seu coração por aquilo que toca o coração de Deus. Você já parou para pensar o que toca o coração de Deus? Não é templo. O que toca o coração de Deus é pessoas. Tudo que a gente faz aqui são por causa das pessoas. Se não tiver pessoas, nada disso tem importância. A importância são as pessoas. Então, a maior motivação que deve haver no nosso coração é primeiro o amor a Deus, porque se você não amar a Deus, não tem como você amar os homens. Mas segundo, é o amor às pessoas. Todo serviço tem um propósito evangelístico. Tudo que nós fazemos para as pessoas deve ter uma ideia. Eu quero levar essa pessoa até Cristo. Mas e se ele já é de Cristo? Eu quero fortalecê-lo na fé, para que ele continue com Cristo. E terceiro e último lugar, todo serviço cristão não é uma opção, é um mandamento. Fecho uma referência aqui de João capítulo 13, versículos 13 até o 17. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos. João capítulo 13, do versículo 13 ao 17. Vós me chamas de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, e vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Então, irmãos, servir é um mandamento que Deus nos deu, cada um mediante aquilo que Deus entregou em suas mãos. O próprio Paulo disse assim, que a mão não pode querer ser pé, o olho não pode querer ser outro órgão. Cada um de nós, dentro do corpo de Cristo, nós temos uma função, temos um dom, temos um talento, mas nenhum é menos importante que o outro. Uma vez eu estava numa reunião do trabalho, no curso do trabalho, e naquele curso tinha pessoas de todos os departamentos da empresa, e eles começaram a perguntar quem seria a pessoa mais importante dentro da empresa. Teve gente que falou, é o gerente. Outros falaram, é o recepcionista, era um hotel, por sinal. Outros falaram, é a governanta. Outros falaram, não, é o cara da manutenção. E explicou cada um por quê. Quando eles terminaram, ninguém lembrou do faxineiro. Não sei por quê. Quando ele terminou, a pessoa que estava ministrando o curso, ele falou, gente, aqui não tem nenhum menos ou mais importante. O que nós diferimos é da função, mas todos são importantes. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Teve uma época aqui em São Paulo que teve uma greve dos lixeiros. Vocês lembram como é que ficaram as ruas? São pessoas que às vezes passam na nossa rua, a gente não sabe o nome, não sabe quem é, mas quando eles não agem, quando eles não atuam, toda a sociedade sofre. Querido, no corpo de Cristo é a mesma coisa. Não se sinta mal pela pessoa que você é, pelos dons que você não tem. Pelo contrário, glorifique a Deus pela pessoa que você é, pelo dom que Deus te deu, pelo talento que Ele te entregou, porque dentro do reino de Deus, todos são importantes. E servir é mandamento de todos. O que nós que estamos aqui no altar temos mais é responsabilidade, porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será um dia requerido. Agora, quando nós chegarmos diante de Deus, irmãos, nós vamos ser lá todos servos e filhos do Pai. Todos nós fomos chamados para servir. Não importa a função que você exerce, não menospreze a função que Deus te deu, porque o que Deus te deu foi Ele que te entregou. Então é importante para o reino, é importante para as pessoas e deve ser importante para mim e para a sua vida também. Amém? Vamos orar? Que a gente guarde essa palavra no nosso coração. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E que a gente use o supremo exemplo dele como a nossa motivação maior. Ele é o nosso referencial. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que fomos chamados pelo Senhor para servir. Cada um tem o seu dom, tem o seu talento, tem a capacitação, tem, meu Deus, a responsabilidade que o Senhor entregou em suas mãos. Mas todos nós, ó Pai, não passamos de servos seus e queremos a cada dia fazer a diferença na vida de alguém, Senhor.
Meu Deus, que as oportunidades não passem despercebidas diante dos nossos olhos, que as pessoas que estão com o coração dorido perto de nós, Senhor, não sejam ignoradas. Me ajuda, Senhor querido, a ser mais atencioso, a ter o meu olhar mais aberto, Senhor, para aquele que sofre, para aquele que carece, para aquele que necessita, Senhor, e que possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, de revelarmos o seu amor, o amor que o Senhor teve por nós, Pai. Nós possamos derramar este amor na vida das outras pessoas, e assim, Senhor querido, suprir as necessidades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, Senhor. Faça dessa igreja uma igreja que entende o seu papel de servir, Pai. Independente de onde nós atuamos, fomos chamados para ser seguidores de Jesus, e não somos maiores do que o Senhor, meu Deus, mas somos totalmente dependentes de Ti, e queremos neste ano experimentar mais de Ti em nossas vidas, em nossos ministérios, ó Pai, através dos talentos e dos dons que o Senhor nos deu, servindo ao próximo como o Senhor Jesus serviu durante todo o período que está aqui, Pai, que esteve aqui na terra, servindo os discípulos, servindo os apóstolos, servindo a multidão, servindo a quem necessitava. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo. Ó Pai, usa esta igreja no serviço cristão para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a igreja. Amanhã, irmãos, nós vamos ter os ensaios para o aniversário da igreja, que será na semana seguinte. Então, 5 horas, é isso? Ensaio com o Ministério de Louvor. 6h30, ensaio com as mulheres. E 19h30, ensaio com os varões. Ok? Os nossos irmãos aí, já tem uns dias que a gente não ensaia. O Moisés pediu para avisar. Hoje ele ficou preso numa reunião lá do trabalho, por isso que ele não conseguiu chegar. Mas amanhã, às 19h30, ensaio do Ministério de Varões. Bem? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Irmãos, o último aviso: a partir do mês que vem, no segundo domingo, nós vamos ter uma consagração aqui com a igreja. Amém? Os irmãos que quiserem vir orar, buscar a Deus, o foco vai ser mais na oração, depois um pequeno período de louvor e uma palavra, mas o foco é nós buscarmos a Deus em oração. E vai ser sempre no dia da ceia, a ceia às 18 horas, e pela manhã das 9 às 11, 9 às 11 horas, nós estaremos aqui orando e buscando a face do Senhor. Das 9 às 11h30, amém? Pelo menos uns 60 minutos de oração aí, nós buscando a Deus. Venha e traga mais alguém para buscar o Senhor também. Amém? Deus abençoe, queridos. Pode aplaudir o nome do Senhor.